Olá, Tiju. Bom, primeiro, a gente estava falando, eu agradeço muito de você participar do canal, sou um fã seu. E eu tenho que já começar perguntando, hoje você tem no seu portfólio personagens vastos da cultura pop, como dublador, tudo. Mas eu te conheço antes até como locutor de rádio. Qual veio antes? Titio dublador ou Titio locutor? Locutor veio antes. Eu com 15, 16 anos fiz um curso de locução e aí tirei o meu DRT, que é o nosso registro profissional, e comecei a trabalhar em emissoras, comecei numa emissora AM, Rádio Atlântica de Santos, lá da cidade de Santos, de onde eu sou. Aquilo acabou expandindo muito o mercado, porque eram canais novos e precisavam de vozes para conteúdo em português. Lá tem estúdios de dublagem, você pode, com a voz versátil que você tem, fazer outras vozes, além de locutar e além de falar uma notícia, você pode também interpretar. Eu curti a ideia, porque eu já era um espectador de séries, de desenhos, já gostava, né? E imitava as vozes em casa, fazendo as cenas que eu gostava, do Tom e Jerry, Pica-Pau. E aí eu vim, um belo dia eu larguei tudo em Santos, a minha estabilidade lá, morava com os meus pais, não tinha grandes preocupações e vim tentar a sorte aqui na cidade de São Paulo e fui fazer um curso. E aí comecei com pequenos papéis, porque a gente começa assim, né? Fazendo vozerio, pontas, aquele personagem que aparece numa única cena do filme, esse seu drink, senhor, e não fala mais nada. É assim que a gente começa, com pequenas participações, com muita perseverança, disciplina e vontade. Eu acho que esse é o principal. Tudo isso aliado a um talento fica melhor ainda. Mas eu tinha muita vontade, muita gana de explorar esse universo, de mostrar que eu podia fazer mais com a minha voz. E aí foram chegando outros personagens e aí eu fui crescendo, evoluindo dentro da profissão e hoje já se foram 20 anos. Uma coisa interessante, você acabou de dar uma palestra aqui, tudo falando sobre a carreira de dublador, e você falou de alguns desafios, né, da carreira, de vir de um timbre mais fino para um grave, tudo. Para você, qual que é o maior desafio? Eu acho que o desafio é diário. A cada momento que a gente entra no estúdio, eu começo às vezes 8 da manhã, 8h30 e vou até 9, 10 da noite. A cada vez que você chega no estúdio, entrou ali, você não sabe nada do que você vai fazer. Então você chega, o diretor vai te dizer, olá Marco, beleza, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um filme psicopata e você é um psicopata sanguinário que vai matar 20 pessoas, estrangular sua própria mãe. Naquele momento você fala, caramba, é uma atmosfera completamente, né, sinistra, aterrorizante. E aí naquele momento, ao contrário do teatro, que você tem meses para ensaiar um espetáculo antes de apresentar, ali não, é instantâneo. Então o desafio ele se dá diariamente, porque a gente chega no estúdio e descobre se vai ser vilão, se vai ser mocinho, qual vai ser a brincadeira daquele dia. Isso me estimula demais, porque uma rotina repetitiva acaba me dando um certo tédio. E isso na nossa profissão não tem. Eu vejo muito relacionado o dublador com o tradutor, né? O próprio Haroldo de Campos falava que traduzir não é apenas você pegar o literal e escrever na sua língua, né? E sim, você também interpretar. Na dublagem, eu acredito que também tenha isso, né? Por causa que vocês até, inclusive, tem que até ser atores, né? Você estava comentando. Obrigatoriamente. Como é que é para você, então, pegar, interpretar, passar a sua emoção? Então, isso a gente traz do teatro, a gente aprende no teatro. Né? O próprio símbolo do teatro é o quê? É a máscara da tragédia, da comédia, o sorriso e a tristeza, as nuances dos sentimentos. A gente aprende a colocar isso. Então, se você assiste uma cena onde um pai está no leito de morte do filho, completamente triste, desesperado, você tem que dar toda uma verdade para aquilo no nosso idioma. A diferença é só essa. Ao invés de ser no inglês ou no idioma original, vai ser na nossa língua. Só que aquela verdade, aquela carga emotiva do desespero, ou da imensa euforia, ou da raiva, ou até mesmo do desdém, você tem que dar exatamente como o ator original está fazendo. Essa é a grande mágica. É fazer com que você, no seu sofá, assista aquilo e acredite que aquele ator está falando mesmo em português. Tamanha naturalidade com que a gente tenta colocar a nossa voz ali, né? Eu faço isso
E para mim foi um pouco mais difícil no começo, porque eu venho da escola rádio. E o rádio, eu venho de uma escola mais antiga, onde a gente tem toda aquela pompa, uma voz mais bem colocada, Kiss FM 102,1, uma voz mais assim. E aí, de repente, você vai fazer um cara frágil, que não pode ter esse vozeirão. Então eu tenho que desconstruir tudo isso que já é meu há muitos anos para tentar criar uma verdade para aquele personagem que está me pedindo naquele momento aquilo. Então essa desconstrução, seguida imediatamente da construção de uma nova persona, é o que me desafia, é o que me estimula a fazer cada vez melhor. Tentar, né, fazer, porque eu sou um aprendiz ainda. A cada dia eu volto para casa com uma lição aprendida, uma lição nova. Bom, vocês Impossíveis sabem já que o tio Marco Antônio faz o Patrick, faz o Rick, faz o Garfield, mas aí eu tenho que perguntar, qual foi o personagem que mais te marcou? Eu acho que se eu tiver mais 50 anos de longevidade nessa profissão, também não vou poder ter 50 anos, que eu já vou estar com quase 100. Mas se eu tiver mais 50 anos, eu acho que vai ser muito difícil algum personagem tirar o pódio do Patrick. Porque o Patrick, que já está há 18 anos aí como o melhor amigo do Bob Esponja, foi o meu primeiro personagem grande. E um personagem que, além de ser divertidíssimo fazer, porque a criançada pira, porque os adultos gostam, ele foi também um abre-alas para mim, porque a partir daquele trabalho eu comecei a ter convites para outros grandes trabalhos, então ele vai ser sempre o meu xodó. No meu coraçãozinho aqui tem aquela estrela do mar, cor-de-rosa e abobalhada para sempre. É ele o meu carro-chefe. Claro, todos os personagens eu dedico a mesma atenção. Fazer o Rick do The Walking Dead, que é um sucesso mundial, é muito importante. O Garfield, que é um gato que eu sempre admirei, é uma honra fazê-lo. Mas o Patrick tem aquele quê especial. Você comentou que você entra muito cedo no estúdio e sai muito tarde, pega diversos tipos de personagens. Já teve algum personagem que depois você viu e aí você não gostaria de que fosse a sua voz naquele personagem? Você não precisa nem comentar o personagem, mas depois você fala, puta, eu não gostei, não queria ter feito a minha voz. Já aconteceu, acontece. E assistir uma série e falar, poxa, mas esse cara não era pra mim. Minha voz é muito pesada porque ele tem um semblante mais leve. E o meu grave não casou com a cara dele. Ou vice-versa. Às vezes me darem um personagem muito mais velho e de repente eu tenho que dar uma envelhecida na minha voz e aí eu sou muito crítico, né? Até porque essa autocrítica faz com que a gente vá evoluindo na própria profissão. Mas tem coisas que eu não falo, puxa, eu não me escalaria para fazer esse tipo de trabalho, mas a gente foi escalado, tem que ir lá e fazer o nosso melhor, essa é a nossa obrigação. Já finalizando tudo, o futuro, né? Tem algum personagem que você gostaria de fazer, que você pense, quando chegar esse filme eu gostaria de ser a voz dele? Eu tenho vários que eu tive a honra de fazer porque eu já era um admirador. Por exemplo, um dos meus ídolos políticos é Nelson Mandela. Sempre li a biografia, acompanhei, achava realmente um líder em tanto, um cara admirável em todas as suas atividades. E quando chegou a cinebiografia do Mandela, interpretada pelo Idris Elba, que eu também dublei em outros filmes, fiz vários filmes a voz dele, mas quando chegou Mandela eu fui escalado para fazer Mandela. Então fazer um cara que já era um ídolo meu, que eu admirava demais, tem um sabor muito especial. Você faz com um tesão redobrado, porque agora de um que eu esperaria, deixa eu ver. De repente eu queria ter dublado o Ozzy, mas ele é muito mais velho que eu, né? Ele tem uns 20 anos ou mais a mais que eu. Ele tem uma série no History Channel. Ele e o filho, o Jack, eles saem, vão visitar lugares históricos. Só que quem dubla o Ozzy, por exemplo, é um grande colega meu que eu também admiro demais, já era fã dele como dublador antes de dublar, que é o Luiz Antônio. Ele dubla o Ozzy, mas esse eu adoraria ter feito porque o Ozzy é o meu ídolo musical. Mas eu confesso que a minha voz talvez não case muito com a cara do Ozzy, porque ele é mais velho e mais maluco, acho que muito mais maluco. Isso é curioso, né? Porque você dubla tudo, você dubla games, séries, filmes, desenhos animados. O processo é o mesmo? E até uma curiosidade, hoje em dia dublagem de games é vista até com um peso maior, né? A gente acabou de ter o trailer do God of War publicado, divulgado primeiramente em português dublado, né? Para as pessoas já terem aquela vontade. Você sente diferente? Para mim todo trabalho é trabalho. Eu faço com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo, mas os games abocanharam uma fatia muito grande, né? Começou timidamente, um joguinho ou outro, muitos eram só no original em inglês, e de repente virou uma febre. E eu faço games incríveis. Um dos mais
conhecidos talvez seja o League of Legends, que é o LoL, que a galera pira, né? Lotam estádios para fazer torneios mundiais. E eu faço 2 personagens, que é o Lucian e o Yasuo. E o processo é o mesmo. É que algumas vezes o game não está finalizado. Então quando chega para ser dublado, você não tem a imagem. Nessa parte é um pouco diferente do processo do filme. Filme e série você sempre tem, obrigatoriamente, que ver a imagem do ator falando inglês para depois falar em português e tentar sincronizar labialmente no movimento labial do ator. O game, às vezes não finalizado, a gente vem só com as frases, a referência do áudio em inglês e faz igual o áudio sem ver a imagem. Mas aí depois que eles finalizam, você vê todo aquele arquivo imenso de várias vozes de todos os personagens colocado naquele layout, naquele cenário, fica incrível também, né? Um dos mais incríveis que eu fiz de cenário riquíssimo é o Sombras de Mordor, onde eu faço o Talion. É impressionante aquela atmosfera Senhor dos Anéis que já me encanta, de uma perfeição, de uma definição, que eu sou da época do Atari, sabe? Onde a gente ficava com um joystick vendo aquelas imagens toscas, e hoje em dia o velhão aqui se surpreende. É isso aí, Impossíveis, a gente vai finalizando aqui essa entrevista. Como eu falei, estou muito feliz de ter aqui o tio Marco Antônio. E aí eu vou ter que pedir então o personagem que mais te marcou, dá um tchau então para os nossos impossíveis. Se você pode então pedir para o Patrick mandar aquele beijo e se inscrever no canal. Alô, Impulsivos HQ, vocês que são impulsivos, inscrevam-se no canal e venha caçar água-vivas comigo na Fenda do Biquíni com o Bob Esponja. Tchau, Impossíveis.